internauta, minha amiga internauta, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, dos convidados que você nos sugere, que você faz através do seu comentário a sugestão, seja da área, seja simplesmente pelo nome diretamente, enfim, nós sempre tentamos atender aos seus pedidos em cada segmento e hoje não vai ser diferente. Nós vamos mais uma vez aí, com certeza, brindarmos a você com boas referências acima de tudo e bons exemplos de quem realmente faz aí, o correto acima de tudo e faz a boa prática, principalmente na gestão dos recursos públicos. E nós vamos conversar daqui a pouquinho mais sobre isso e você vai ver por quê. Olá, Sheila, tudo certo? Tudo bom, Mazinho? Nossa primeira gravação de 2023, estamos chegando aí de novo nessa segunda temporada. Agradecer a você que nos acompanhou aí no último ano, muito obrigado pela parceria. Lembrar nossos patrocinadores, quem é que paga a conta aqui, a Melhores Imóveis. Então, se você quer comprar, vender ou alugar, entre em contato aí com o Diego e com o Jaisso através do @melhoresimóveisbnu ou o QR Code aqui na tela e você vai direto lá para a página falar com o Diego. Também está conosco a Ótica Conforto Visual. São 7 lojas para melhor atendê-lo e aqui o nosso foco é você. Também está o QR Code aqui para você falar direto com a equipe de vendas aí do Jaisso. E também lembrar você de nos seguir lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube, no Spotify, curtir a nossa página, ativar o sininho das notificações para você ser avisado todas as quartas-feiras quando tiver um conteúdo novo. Então, Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Eu só queria justificar que o Edinho hoje não está conosco, excepcionalmente. Não conseguiu estar presente na gravação, mas volta na próxima com toda certeza. O Edinho que sempre está aqui conosco e forma aqui esse tripé maravilhoso aqui na apresentação. Bom, agradecer muito quem está conosco. Com muita honra que recebo aqui, é um amigo da gente, uma pessoa de muita referência e que tem aí uma vida ilibada e, acima de tudo, com muita lisura, cumpre o seu papel maravilhoso aí de servidor público e vai poder mostrar aí um pouquinho do que ele vem fazendo, além de ser servidor, também pela cidade de Blumenau. Então, Paulo Sérgio de Almeida, presidente da Associação dos Servidores Públicos aqui de Blumenau e também presidente dos clubes de caceiteiro aqui também da nossa cidade. Seja muito bem-vindo. Olá, Elimar. Olá, Chia. É um prazer. Muito obrigado pelo convite, participar do programa No Topo. Espero que a audiência goste da nossa conversa de hoje. Com certeza, Paulo. Eu queria já iniciar exatamente por essa questão de te localizar, para quem não te conhece ainda. Você é servidor de carreira da prefeitura? Como é que vem teu vínculo aí exatamente com o município em si, com a prefeitura? Sim, eu sou natural de Blumenau, nasci no bairro da Velha, na rua de Telefpassic, e em 89, na verdade, eu nunca pensei em ser servidor público, na verdade, Era bem crítico em relação, ainda sou. E aí eu passei na faculdade de Direito, mas eu tinha uma família, uma esposa, 3 filhos pequenos, não tinha condições de pagar, o município pagava bolsa de estudos, eu resolvi fazer o concurso público. E passei. Entrei como auxiliar, ganhava bolsa, e depois fiz concurso para advogado, e atualmente já vou completar 33 anos de casa agora, sou procurador do município desde 1995. Caramba, já veio uma história de vida, literalmente, História de vida, né? Metade da minha vida toda prestando serviço público na Prefeitura de Blumenau, com muito orgulho. E aí, como é que surge na tua vida essa questão da associação dos servidores? Você fez parte de outras diretorias, como é que você chega à presidência desse órgão? Na verdade, sim, eu participei, nas 2 administrações anteriores à minha, eu participei da diretoria, do Reginaldo Debatim, do Quelito, que é o popular querido professor, e depois do José Vitor Item, que foi o último presidente. Também no começo, participava mais da parte jurídica, da assessoria jurídica, fazia parte da diretoria nessa parte. E aí, por acaso, na pior situação que, infelizmente, a associação passava, eu acabei sugerindo algumas mudanças na administração, depois da gente saber da situação financeira que ela vinha vivendo. Não houve ressonância da parte da diretoria, então aí eu resolvi me candidatar. Montamos uma chapa, isso em 2009, e desde 28 de outubro de 2009, há exatamente 13 anos e pouco, eu estou na presidência da associação já no 4º mandato. Pois é isso que chama muita atenção, Paulo, porque, querendo ou não, a associação tem aí as suas mais diferentes correntes, os servidores têm as suas, evidentemente, opiniões, historicamente existem aí até alguns embates e tal, mas você traz aí uma sincronia, traz aí uma unanimidade, não diria uma unanimidade, que não é bem essa questão no sentido amplo, mas você traz aí uma harmonia, digamos assim, e vem conduzindo realmente por várias gestões. Depois eu vou entrar, eu conheço muito bem, sei do teu trabalho, que é fantástico, mas tirando essa parte, como é que você acha que você conseguiu, o que lhe trouxe a manter essa sucessão, a conseguir se reeleger? E se isso vinha na tua cabeça lá de trás, bom, eu vou buscar a reeleição, eu vou buscar mais uma, enfim,
Como é que funcionou isso tudo e por que tu conseguisse alcançar esse período tão perfeito? Na verdade, não. Como eu te falei, nunca foi um projeto de vida ser presidente da associação, né? Mas, diante da situação, eu resolvi me candidatar e foi uma eleição muito complicada. Eu venci no primeiro turno, já tinha comemorado, dado entrevista para a rádio, quando me ligaram, disse, opa, o estatuto exige que tenha 50% mais um de voto, tem que ter segundo turno. E houve. E no segundo turno foi complicado, né? Eu, na época, partidos me ofereceram ajuda, eu não aceitei, gastei perto de R$800 do meu dinheiro para fazer toda a campanha, eu e o meu grupo, para não ter nenhum tipo de envolvimento político no negócio. Que era um dos problemas que a associação tinha até então, questão de envolvimento político, né? Então, nós batalhamos contra algumas correntes fortes da eleição, mas vencemos por 90 votos. Primeiro ano, para você ter uma ideia, nós assumimos, pensando que a dívida da associação era de 1.800.000, fizemos uma auditoria, passou da casa dos 3 milhões, Caraca. a dívida da associação. E toda a estrutura dela, física da sede, jogada literalmente no lixo. Primeiro ano foi complicado, né? Perdi cabelo, agora voltei a ter novamente, depois eu falo sobre isso, e ganhei até um zumbido no ouvido no primeiro ano lá. Mas, enfim, nós conseguimos, porque eu consegui, por sorte, montar uma equipe muito boa, né? Na primeira, eu era o presidente, o Luiz Carlos Rocha, talvez você até conheça, Conheço. era o meu vice-presidente. Trabalhamos juntos na saúde? Isso, contador. Isso. Depois eu tive o Edson, contador. Rochinha? Isso. Suzana, contadora, Suzana. cuidava do orçamento do município. Suzana Raif é amiga de infância, Suzana. Suzana Resman. Resman é de casada. Isso. Raif é de solteira. Era de solteira. É. E o Clóvis, meu secretário, que Clóvis. até hoje, Clóvis Bach. Sim. Fazia teatro com Com o Ivo, do grupo Teatral Ribalta, Isso. onde eu também comecei a minha vida como mágico. Lá o Clóvis era nosso ator. Legal, É isso aí. legal. E a Fabiana, né? Fabiana Ubis, que é professora também, que hoje é minha vice. Mas, assim, eu te digo assim, os 2 primeiros anos foram complicados, mas nós só conseguimos, né, pagar toda a dívida, que não foi pouca, realmente, como eu te falei, se somar tudo, o valor foi astronômico, nós conseguimos mudar completamente a cara da associação, né? Nós realmente mudamos. Hoje a associação, já no primeiro ano, a gente conseguiu fazer muita coisa. Para você ter uma ideia, na época lá, chovia em tudo que era espaço. Dentro do salão chovia, nas churrasqueiras chovia, toda a estrutura do futebol. Eu não ia lá, porque realmente era um boteco, era muito palavreado, as famílias não participavam, mas nós conseguimos dar uma outra dinâmica, implementar uma outra política, até porque eu já tinha um pouco de experiência, fui presidente do Vasto Verde antes de ser da associação, isso me deu uma bagagem em relação a clube, né? Então, nós conseguimos dar uma outra dinâmica, melhoramos os espaços, e aí a eleição seguinte não houve concorrência, e a eleição seguinte não houve concorrência, e a eleição seguinte, que foi a última, não houve concorrência. Estou feliz por isso? Não, eu sempre coloquei essa preocupação nas assembleias. Eu gostaria que tivesse 3, 4, 5 grupos bons concorrendo, para a gente garantir a sucessão, a continuidade, porque nós não somos... É o meu último mandato esse. Podemos falar sobre isso também. Mas pela tua decisão, né? Minha decisão. Pelo estatuto não há isso. Não, pelo estatuto não, né? Mas, então, é como eu te falei, a minha sorte foi também ter um grupo muito coeso, assim, além da amizade, muito participativo, que se mantém até hoje, né? Do início de lá está eu, a Fabiana e o Clóvis, depois vieram outros, vieram a Ângela, veio a Nídia, Maria Sandra Francisca, enfim, várias pessoas que passaram com a gente, né? E um grupo que, como falo assim, com certeza terão grupos melhores, mas com o carinho que a gente trata a associação vai ser muito difícil. Então, hoje ele é um clube social, que não deve nada a ninguém, claro, dentro da nossa categoria, e que os servidores, eu tenho certeza, têm muito orgulho. Então, a sucessão de eleições foi em função do trabalho. E digo para ti, nós não fizemos nenhum milagre, nós só trabalhamos corretamente, fazendo as coisas com o pé no chão, com muita correção, com muita honestidade, transparência, né? Não, Graças a Deus o trabalho tem vindo bem. Eu daqui a pouco quero entrar nas mudanças que eu conheço a fundo essa associação, a gente já participou de muitos eventos lá e desde muito jovem. Nossa, eu até postei ontem uma foto do TBT ontem no Face. Minha foto foi quando eu assumi a juventude do PMDB em 99 lá na associação. Então, desde aquele período a gente vem acompanhando e até chegar onde você fala ali, mas depois eu quero entrar mais a fundo nisso aí. Agora, pegando aí a tua primeira chapa, o que eu vejo? Servidores, de fato, que vestem a camisa do funcionalismo público. Há políticos, há partidários, não vi nenhum carimbo em nenhum desses que você falou, no sentido, não, aquele é tal corrente, aquele... E, de fato, a associação tinha muito isso. Ela estava muito na disputa, era quase uma eleição para vereador, a eleição para presidente da associação. Era correntes, de fato, partido A com partido B. Por isso que imagino que foi a tua vitória, que foi, de fato, aquela tua primeira eleição, porque você bater contra esse sistema não é fácil.
Sim. E aí você realmente compra uma briga do tamanho do mundo e muito poder financeiro, que naquela hora começa a aparecer de todas as formas, e você realmente vestiu a camisa do servidor. E eu acho que o servidor enxergou isso com muita clareza, ou seja, a tua vitória trouxe naquela ocasião a vitória do servidor, de fato, o servidor público, independente das suas escolhas pessoais, mas em primeiro plano o servidor público. E acho que isso fez muita diferença. Só colocando, a associação, né, Elimar, é uma empresa privada, entendeu? Ela é uma empresa privada. Então, desde a Constituição de 88, não existem recursos públicos aí transitando. Isso é até bom que o público saiba disso. Exato, muita gente, claro, né? às vezes, acaba assim, fala com fulano. Não existe. Não, a única contribuição do município, é claro, por quê? Porque eu estou à disposição, ele paga o meu salário. Claro. E a Fabiana, que é a minha vista, minha professora, está à disposição da associação, porque é uma empresa muito grande, né, e o município paga o salário. Mas, fora isso, nas obras, nos serviços, nas dívidas, não existe recurso público. E uma das coisas primeiras que a gente fez quando a gente assumiu, até na própria campanha nós deixamos claro isso, em nenhum momento nós envolvemos a questão político-partidária. Eu sempre disse, eu sou vascaíno, mas eu atendo flamenguista da mesma forma. Mesma coisa em relação à política. Já tinha sentido que o cara era gente boa. Aqui fiquei na minoria, tá sentindo? Pois é, o cara é gente boa, com família em Luiz Alves, vascaíno, não tem como dar errado. Aqui, voltou o Edinho, tem 2 vascaínos com um flamenguista. Tá vendo como é que está aqui nesse momento? Mesma coisa em relação à política. Então, a nossa relação, né, na época que eu assumi em 2009, era o prefeito, acho que era o Décio ainda. O João Paulo, né? Já era o João Paulo, né? Já era o João Paulo, Napoleão, Mário, nós sempre tivemos, e os vereadores, nós sempre tivemos uma relação muito tranquila, e nós jamais fomos, assim, de alguma forma, chamados por alguém, né, da prefeitura, ou da própria Câmara de Vereadores, não, nós queremos que seja assim. Não, nós temos parceria com a administração, eles querem usar nosso espaço de sede, nas festas de encerramento, sem custo, quer fazer reunião, o PMDB já fez reunião lá, Muitas. o PS, como é que é esqueci o nome do partido agora, reunião no salão social, Sim. sem problema nenhum, mas é igual, o que é PMDB é para o PT, é para o PSD, para qualquer partido. Né? A gente nunca misturou a ideologia política, até porque eu também nunca tive interesse político, então eu nunca misturei uma coisa com outra. Embora, com o trabalho que a gente fez, qualquer um da nossa diretoria poderia se candidatar e teria uma grande chance de se eleger. Sem dúvida. Por mérito, Sem né? dúvida. Mas não por política. Então, isso foi um diferencial que Mas isso também nos garantiu até hoje. Isso também mantém, exatamente. Isso mantém você até. Porque quando, querendo ou não, você vai se atrelar a alguma situação nesse sentido, vai dar uma desmantelada, tá vendo? Ó, Sim. ele foi para ser candidato, por isso que ele estava fazendo tudo aquilo ali. Infelizmente é assim. Sim. E quando vocês se mantêm longe dessa tendência e abrem para todos da mesma forma, mostra a diferença. A associação ela criou uma harmonia, essa é a palavra, e literalmente ela é pensada para todos. Ela é pensada realmente. Não, olha, as mudanças, nós vamos entrar daqui a pouquinho, mas sabe, Sheila, é literalmente dar água para o vinho. Mas fala aí com o teu conterrâneo aí de família. Não, cara, eu sou síndico do prédio que eu moro. E eu peguei o prédio também numa situação não tão grave quanto a que o senhor relatou aqui, mas muita coisa melhorou no prédio onde eu moro, porque é justamente isso, é trabalhar com seriedade. E aí eu pergunto, como é que o senhor faz para... o senhor trabalha dedicado a isso, né, lá, a associação. Como é que faz para convencer todo mundo das melhorias que tem que fazer? Meio na decisão o senhor toma junto com um conselho e executam? Ou não, tem uma votação com os sócios, etc. Como é que funciona isso no dia a dia? Ô, Sheila, primeiro vamos deixar o senhor de lado, né? Respeita a tua educação, mas fica tranquilo, pode chamar de você sem problema. Não, todas as nossas decisões, inclusive tem uma reunião essa semana, a gente esteve na terça-feira para decidir obras que a gente vai fazer agora. As pequenas obras, uma coisa ou outra ali, a gente decide, eu e a Fabiana estamos à disposição, não é? Então a gente decide coisas pequenas, mas qualquer obra que envolva um pouco mais de recurso é discutido em diretoria, sempre. É claro que a gente também ouve as demandas do servidor, não é? Tem coisas que eles vão lá, a gente gostaria disso, dentro das possibilidades a gente vai lá e faz, mas o segredo sempre foi fazer tudo. Precisava fazer tudo, na verdade. Como eu peguei, a gente pegou desmontada. Se vocês lembram do passado, a nossa entrada era uma guaritazinha lá, era uma entradinha toda perigosa, numa curva impressionante ali, não tinha nem... Hoje nós temos uma secretaria maravilhosa. Era tudo, o bar da piscina, o salão social, estava tudo desprezado. Não é? Eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu estou falando um fato, né? Fato porque era real, né? E a gente foi fazendo aos pouquinhos, conforme ia dando, dentro das prioridades, e foi melhorando. Hoje já precisamos melhorar, já definimos agora mais uma obra para esse mês, agora vai começar, lá para a semana que vem já começa uma nova obra também lá. Mas os espaços foram melhorados em todos os aspectos, mas sempre decisão coletiva. E é isso que vem mantendo o grupo desde então, sabe? Como eu te falei, eu tive sorte
de fazer o primeiro grupo de diretoria, depois deu uma mudada, porque eles quiseram, né? Alguns se aposentaram e tal, saiu. Já voltou, o Edson, que estava na primeira, voltou agora com a gente novamente na tesouraria. Então, as pessoas foram surgindo, mas foram sempre se encaixando, houve sempre uma afinidade. Agora, a discussão é grande, tá? Não pensa que eu chego lá e eu quero fazer isso. Não, lá a gente discute, a gente conversa, e no final a maioria é que decide, né, qual a melhor estratégia. E eu pergunto isso justamente por isso, porque é a primeira função de gestão que eu tenho na minha vida. Esse ano eu completo 30 anos e ser o síndico do prédio foi a primeira vez que eu pude assumir alguma coisa e estar à frente. E é difícil. Ainda mais aí num edifício residencial, meu Deus, para tu mexer um parafuso é um... Eu prefiro associação. Síndico de prédio, não quero morar do lado do inimigo de jeito nenhum. Ô Paulo, começando pela questão da dívida, esses 3 milhões, quando você inicia a tua primeiro ano de gestão, como é que está hoje em dia essa situação? Não, na verdade, sim, como eu te falei, a gente, na época, eu era conselheiro da Blucred, antiga cooperativa, né, que nasceu dentro da prefeitura com 55, que eu tenho o maior orgulho. Saudosa Blucred. Que eu tenho orgulho, embora hoje ela foi, né? Aconteceu isso, isso é uma coisa que acontece todo dia, essas fusões, né? E foi para melhor. Max Crédito pegou um filé, está nadando em berço esplêndido, né? Mas assim, então eu estava lá e a gente descobriu por acaso que a associação pediu um empréstimo e aquilo me chamou a atenção, porque eu era muito amigo do presidente, né? Aí eu quis saber qual é, eu fui descobrir que ela tinha tido vários empréstimos ao longo dos anos. Falei, pô, que papo é esse? Não, vamos fazer uma intervenção, vamos fazer uma auditoria. Levantamos 1.800, 1.800.000. Cara, aí quando nós assumimos, nós contratamos a empresa Prospecta, e falo porque essa semana eu vi essa empresa novamente no mercado, de auditoria aqui de Blumenau, e ela chegou a 3.430.000, cento e alguma coisa. Impressionante, não tem noção. Coisa de cinema. E nós conseguimos, pagamos tudo. Hoje nós não devemos absolutamente mais nada, já... A dívida maior que a gente fez em 10 anos, como eu estou 13, faz 3 anos que as dívidas maiores... Hoje o caixa é positivo. Super positivo. Hoje nós trabalhamos com tranquilidade, fizemos tudo, pagamos todas as dívidas, fizemos todas as obras que nós fizemos, vamos fazer mais esse ano, e jamais pegamos um dinheiro emprestado em banco. Sempre com a nossa receita. Como eu te falei, sem mágica, só trabalhando sério, né? E graças ao nosso associado, que entendeu, que participa, que se associa, né? Que é a razão maior de tudo, né? Exatamente. E outras receitas que a gente tem de parcerias, porque a associação, ela não é só aquele clube social bonito lá em cima, né? O nosso forte, aquilo que fideliza de verdade, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, cartão de crédito, uma infinidade, uma rede credenciada de produtos e serviços que a gente oferece para o nosso associado, né? É o que garante essa... Nós temos hoje 4.500 famílias associadas, isso dá mais de 10 mil pessoas. E na época tinham quantas? Não era muito diferente disso. Não era muito, porque já havia toda essa rede de benefícios. Só que ficava mais no benefícios. Entendi. Hoje não, hoje a gente já tem uma galera que também participa e frequenta, graças a Deus, a sede, que é maravilhosa, né? Famílias, hoje tu pode realmente levar um amigo lá, uma família lá, ela só vai elogiar. Não, sem dúvida. Eu queria entrar um pouquinho nessas mudanças. Assim, é incrível, literalmente assim. É difícil querer comparar, realmente assim. E você é muito feliz quando você fala do estado anterior e imagina até a dor que dá no peito falar dessa forma, porque a associação é um patrimônio da própria cidade, já transcendeu o servidor público porque é uma referência e estava muito aquém do que a gente imaginava. E hoje, pelo contrário, ela está muito além, eu diria assim, porque tem muito clube privado, e com todo respeito eu falo isso, mas chama muito atenção. Você passar, por exemplo, à noite, nossa, a quadra iluminada, aquilo tudo ali, o campo, o parque, a piscina, aquilo ali fica uma coisa fantástica. Você não, é difícil entender que aquilo ali é feito sem fins totalmente privados para a sociedade em geral, que você tem um segmento que usufrui apenas daquilo. É incrível. Então, vamos lá. Como é que foi toda essa transformação? O que mais que te chamou a atenção? Qual foi a maior dificuldade? Como é que você começou a pincelar todo esse projeto? Porque hoje, realmente, a mudança ela foi geral. E a guarita, que você fala da época da guarita, quem não lembra dessa guarita? E olha o que é hoje, essa sede maravilhosa já de entrada, cartão postal já de começo. Comenta um pouco desse pacote por completo. Eu te falo assim, eu lembro que as primeiras obras que a gente começou a fazer, Sheila, foi um enroncamento de pedra, porque tinha quebrado tudo em 2008, né? A associação também sofreu. Então, toda a calçada frontal ali tinha caído e tal. Ali a gente conseguiu fazer um enroncamento, tivemos que arrumar aquilo ali. Na sequência, começamos pela churrasqueira 3, que é a maior, que, por sinal, agora nós vamos tombar e vamos fazer uma nova, moderna, com ar-condicionado e tudo, né? Bacana também. Começamos por ali, de acordo com o nosso recurso, porque nós não tínhamos, não conhecíamos, só pagava. Para ter uma ideia, a
primeira medida que eu tomei quando eu assumi no dia 28, nós antecipamos, tá? Porque era para assumir só em fevereiro. Estava tão feia a coisa que nós antecipamos para o dia 28 de outubro de 2009, quando era o dia do servidor. Primeira medida que eu sentei na mesa, o cara apareceu com uma garrafa térmica, né? Eu disse, o que é isso aí? Não, é um café, eu deixo todo dia aqui, quanto é que custa? Era R$3 a garrafa por dia. Eu cortei. O cara falou assim, eu estava devendo, naquele momento, 1.800.000. Comecei por ali, que a minha mãe sempre disse que quem não guarda um tostão não chega a 1 milhão. Então, comecei por ali. Tá? Tive que tomar algumas medidas radicais em relação a alguns funcionários, não foi uma medida fácil. E a gente foi escolhendo. A segunda grande obra que a gente fez foi o salão social. Cara, começou a mexer no salão social para fazer uma pequena reforma, que chovia dentro. Praticamente quase reconstruímos, só não tombamos ele. Mas qual foi a briga, a dificuldade, Sheila? Cara, o forro era canela. Tu não vai tirar esse forro de canela que o Renato botou, porque foi eu grande. Está aqui um abraço para o doutor Renato Melo Viana, na época que podia, né? A prefeitura fez o salão. As cadeiras, toda com o coraçãozinho do MDB, lembra disso? Cara, mas ele era escuro, parecia tu fazia uma festa lá, eles enchiam de malha, tinha que esconder o salão, porque o salão era muito escuro, tu não tirava uma fotografia lá, foi a primeira dificuldade. Mas deu um tempo, passou, quando deu para fazer, nós derrubamos tudo, botamos, hoje é forro branco, o salão está maravilhoso. Falando né? do salão, só uma vírgula rapidamente, eu lembro do saudoso Adolfo Nolte. Quanto Sim. tempo naquele salão? É verdade, tem até um quartinho dele lá, que a gente hoje... O quartinho dele. Morou lá nele. Muitas vezes ela para conversar com ele, estava dormindo, aí tinha o soninho depois do meio-dia. Gente muito boa. Então a gente foi escolhendo. Depois nós fomos para o bar da piscina, que também era um boteco, literalmente, né? A gente fez o Canto da Pedra, que tem uma pedra maravilhosa lá. Para mim é o espaço mais bonito da série. Né? Hoje até tem música ao vivo lá. Toda sexta-feira o nosso econômico bota música, o Darcy bota música ao vivo. Outra coisa, o campo. Nós tínhamos um campo de 60 por 40, de grama. 6 meses por ano ele estava fechado por causa da chuva. Sim. Não, vamos fazer sintético. Mas imagina, não tinha. Foi. Até que uma hora disse, não, vamos fazer, cara. E fizemos. Hoje se joga de segunda a segunda. A patota que mais criticava a mudança é que mais joga, entendeu? Joga de segunda a segunda, sábado, sexta, domingo, ele não para o campo, maravilhoso. Nós diminuímos o tamanho, fizemos um entorno ali que tem um estacionamento, uma área para festa. Fizemos a praça da Grumichama, Grumichama é uma árvore grande que tem na nossa praça ali, eu não sabia. Estava caminhando ali com a mulher, com a Cláudia, aí tem umas frutinhas roxas assim, né? Sujando. Cara, eu vou cortar essa árvore. Eu falei brincando que a Faema jamais ia deixar. Ela falou, não, isso é uma Grumichama. Eu falei, que Grumichama? Fui ver no Google, Grumichama é a cereja brasileira. Olha só. Aí a gente deu o nome da praça de Grumichama. E assim foi indo, a gente fez todos os espaços, o espaço da bocha, o pavilhão da bocha, que não era praticada a modalidade. Nós transformamos num espaço mixto, está maravilhoso. A churrasqueirinha menorzinha, que era 2, pequenininha, lá no fundo. Eu estava com meu filho, depois eu vou falar sobre isso. Meu filho é arquiteto, eu disse que dá uma mexida aqui. Ele falou, não, por que tu não faz um espaço gourmet? Vai lá ver o espaço que é hoje, espaço gourmet, cara, ficou espetacular. Então, uma coisa que me ajudou muito também, irmão, é que o meu filho é arquiteto, ele mora em Tuporanga, o Paulinho, né? Então, Praça da Grumichama. Eu falei, Paulinho, eu queria fazer um negócio aqui diferente, uma quadra de areia, que o pessoal ia lá fumar maconha, não sei mais o que, o pessoal da região ali. Não estou criticando o pessoal da região, mas era uma verdade, uma gurizada. Em 10 minutos ele fez um rascunho, cara, está lá a Praça da Grumichama, sabe? Uma praça com equipamentos de ginástica, né? Cedidos pela Servimed, aqui eu mando um abração para o Walter, cidadão com mais de 80 anos, pensa no homem que trabalha, o Walter, que está lá trabalhando ainda, pode ir lá amanhã conferir, trabalha todo dia, que doou para a gente a Servimed na época ali, esses equipamentos. Então, fui assim, a dificuldade foi de quebrar, de fazer coisas diferentes, porque o pessoal se acostuma, mesmo quando é ruim. Né? Mas a gente sempre teve apoio e a gente sempre fez para melhorar, e agora vamos fazer novamente. Fizemos 2 quadras de vôlei e futevôlei, tinha uma até pouco tempo, agora já temos uma segunda. A primeira foi praticamente feita pelo Leite, tu deve conhecer o engenheiro Leite, claro. Carlos César Leite. Sim. Leva o nome dele, a gente homenageou, porque ele praticamente fez no braço aquela quadra, né? A piscina, que era maravilhosa, também foi feita pelo doutor Renato Viana, quando podia, lá em 1996, ela foi inaugurada, quando podia. Acho que o Paulo França foi o engenheiro que fez os abiscos, né? Então, hoje a série está toda organizada, ela tem projetos, todos os espaços lá, e a gente tem muitas ideias para esse ano. Esse ano a associação completa 70 anos. Pois é, 70 Fez anos. agora, dia 10 de janeiro. Né? Que maravilha. Então, desde o seu primeiro presidente, lá o Vladislau Rodak, agora a gente está fazendo um TBT
para ver se esse ano a gente mostra um pouco do que... É que só é importante escolar, não é 70 anos de sede, né, Paulo? 70 anos de Não, associação. 70 né? anos de associação. A sede, ela nasceu no governo do Dalton, né? Começa a pedra fundamental, não é por ali? Não, é 1953, não era nenhum Ah, Dalton, 53? 53. Agora vai me falhar o nome do prefeito da época, É? mas eu acho que, não sei se ele é Ercílio Dick, não sei, 10 Mas aí já começa os Não, primeiros... a sede era lá no centro de saúde, ali do lado, tinha uma área pequena Ah, não, ali. pois é. Aí tem... Não, aí tudo bem, Em mas... 55, acho que 55. Quando é que começa lá na Ponte Salto? Acho que foi em 55, cara, Ah, é? que a prefeitura doou o terreno, ali começou, Ah, já tinha uma começaram? quadra de futebol. Ah, então tá, É. então tá. Tinha meio que essa lenda no ar, então tá Isso. esclarecida. Mas a associação, ela nasce antes, né, do que, evidentemente, a sede campestre. Sim. Não há essa junção, né? São 70 anos de associação, né? Na época foram 43 funcionários compareceram à reunião no dia 10 de janeiro de 1953, no sábado. Caraca. Escolheram o presidente, o Vladislau Rodak, né, que foi o primeiro presidente. Eu acho que o Aires Bento era o vice. Ele começou, dali para frente, as atas todas feitas à mão, né, a caneta, né, na época. E para o pessoal em geral que está nos assistindo, explica um pouquinho como é que o servidor é associado, o que ele paga para fazer parte da associação, como é que funciona isso? É simples. Basta ele pode se associar até pelo site, associe-se, vai lá, preenche os dados, a gente já recebe, ele já se encaixa. Ele paga 1,2% do vencimento base dele, ou seja, se ele ganhar R$5.000, ele vai pagar 60 reais para a família toda. Para a família toda? Para a família toda, independentemente se ele tenha 10, 20, 15 e um filho. Então não é um valor fixo, é um valor baseado no rendimento básico dele. Mas o vencimento dele ele vai de 12 em 12 meses. Né? Então, quando ele tem reajuste, é reajustado a mensalidade da associação automaticamente. Mas você vê que é um valor... E, além disso, ele, ao se associar, ele já tem automaticamente direito a um seguro de vida, que a associação paga uma apólice que garante lá, acho que deve estar na casa de uns R$6.000 hoje, que já ajuda, né, no caso, para o titular. Sem dúvida. E fora uma rede de benefícios que a gente tem, Elimar, que eu digo sempre assim, qualquer coisa que ele use da associação, ele está ganhando dinheiro. E economizando. Porque não tem, a gente oferece plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, cartão de crédito, uma rede credenciada na área da educação, da própria saúde, área esportiva. Somos associados à CDL, então o nosso sócio também pode usar toda a rede credenciada da CDL, que é gigante também. Sim, né? sem dúvida. É gigante também. Então, assim, só tem vantagens. Por que nem todo servidor é sócio? Não, porque tem muitos servidores que não querem, são sócios de outros clubes. Eu também nunca fiz, nós nunca fizemos um trabalho, né? Mas todo mês, com certeza, entre a 30, sai um, sai dois. Então, a adesão ela é muito grande. Só vai crescendo. E se a gente fizesse um trabalho de prospecção, eu não tenho dúvida, a gente poderia dobrar isso. Só que também nós não temos estrutura também para receber tudo isso. Imagina. Entendo. Agora, na temporada de piscina aqui, Chile, passa 6, 7 mil pessoas lá. Mas a nossa piscina ela é pequena. Se resolver 500 pessoas num sábado, eu não tenho espaço para receber todo mundo. Então, para nós, o legal é que sempre que o sócio quiser um espaço bacana para as suas festas, mesmo para as festas, né? O número de espaço que a gente tem, ele ainda é pequeno diante da demanda que a gente tem. Mas a gente tem projetos aí para frente, nós não podemos fazer tudo, mas tem projetos para muita coisa. Se eu te perguntar, a questão das reservas, como é que se administra isso? Quer dizer, luta. períodos finais de ano, imagino que esses períodos festivos... É luta. Só que assim, é imparcial. Se eu quiser um espaço para mim, que eu sou presidente, para fazer uma festa para mim, eu entro na fila. Agora a gente vai mudar o sistema. Nos próximos meses aí a reserva vai poder ser feita online também, né? Hoje é feita de 4 em 4 meses, só que a pessoa tem que ir lá pegar uma senha. É difícil, tem gente... Assim, essa é a questão. Quanto mais tu melhora, tu traz solução, ao mesmo tempo tu traz também problema proporcional, porque mais pessoas querem utilizar, mas assim, nós não temos do que reclamar. Né? O uso pelo sócio dos espaços sociais, esportivos, cara, é gigante. É gigante, né? E o que a comunidade externa acaba participando de alguma forma? Por exemplo, imagine que nas festas é um exemplo, né? O servidor faz a festa, mas convida, evidentemente, as pessoas de fora que acabam conhecendo a associação. Tem algum outro exemplo nesse sentido, que a pessoa externa, que não é servidora, também acaba participando? O bar, por exemplo, ela pode frequentar lá o Canto da Pedra? Como é que funciona isso? Todas as nossas festas, assim, com exceção da... Não, mas também nem seria exceção, né? Que é a festa do servidor, que a gente faz sempre em outubro ali. Ela também não é só para o servidor, porque ele pode levar um amigo, pode levar uma amiga, mas a pessoa da comunidade, qualquer pessoa de Blumenau que queira passar pela associação, eu vou lá fazer um lanche no Canto da Pedra,
nós não proibimos. A associação, mais particular, ela é muito tranquila, assim, né? Então, as festas que o sócio faz, as festas que a gente faz no salão social, só que não dá para fazer grandes festas porque o nosso salão é pequeno, então, mais que a gente faça, é difícil abrigar até os nossos sócios, né? Mas a associação é totalmente aberta, o particular pode ir lá, pode passear, né? As crianças podem usar os parquinhos, pode almoçar no Canto da Pedra, para tomar uma cerveja gelada, quer ouvir uma música hoje lá, sexta-feira, é só ir lá. Então, o público em geral é convidado. Convidado, não existe, né? Nós não fizemos objeção. Na portaria vai perguntar quem é, onde é que vai, tranquilamente. A gente tem um sistema de câmera bem... Graças a Deus, esses 13 anos, nós nunca tivemos problemas, assim, sabe? Tivemos até cenas engraçadas, assim, mas tudo filmado, né? Sadão encostou um Corsinha branco, desceu, casa cheia. Desceu na sua churrasqueira que não tinha festa, ele subiu pela lateral, porque lá é madeira, então tem umas rodas assim, né? De carroça, dá para entrar. Ele entrou, depois de uns 10 minutos ele saiu com um ventilador gigante na mão, isso a gente viu no outro dia, né? Subiu com ele, passando gente lá em cima, botou no corsinho e foi embora. Caraca, ele furtou? Sim. Só que ele foi meticuloso. Na porta que ele teve que acessar era a porta de alumínio. Ele desmanchou ela todinha. Caraca. Tirou o ventilador, botou o esparadrapo na ponta dos fios e foi embora. Aí fui na polícia e dei queixa. Quando eu levei, o cidadão lá olhou e disse assim, eu já sei quem é. O cara era vizinho ali, já tinha uma ficha corrida que... Já era manchado. E eu pensei, não, isso não vai dar em nada. Até que, um ano depois, eu fui chamado, participei de uma audiência online, já durante a pandemia. Ele de máscara, o juiz perguntou, você reconhece? Se ele tirar a máscara, eu reconheço. Ele estava de máscara, né? Não sei se foi preso, porque eles não prendem porque não... Mas tudo crime pequeno, né? Então, coisas engraçadas assim. Mas, no mais, cara, a gente tem um serviço de segurança, temos um serviço de vigilância, né? Sempre também lá, câmaras, o nosso pessoal interno, que é uma coisa que eu destaco também, os nossos colaboradores, né? Então, prazer nosso de fazer, porque a gente sabe que tem uma galera que cuida com muito carinho de tudo que a gente faz. Independente do público externo, propositalmente, até para as pessoas saberem disso. O Sheila sabe, eu tenho uma patota de futebol desde 2004, e um sábado à noite levamos eles lá para jantar, inclusive lá muito bem recebidos, lá no restaurante, maravilhosamente atendidos, inclusive faço aqui o registro público, e o pessoal todo elogioso, quer dizer, aí passaram a conhecer, muitos nunca tinham entrado na associação, passaram a verificar, aqui é a Associação de Servidores, as pessoas já ouviram falar, mas não necessariamente sabem onde é que fica, ou sabem exatamente o que ela é. De fato, passo na frente, passo de carro, mas entrar lá é outra coisa. Você verificar, você perceber. E chama muita atenção, Paulo. Muita atenção, realmente. As pessoas ficam encantadas. Essa é a grande palavra, realmente. Assim, a organização, a limpeza, toda essa parte interna, impressionante. Como eu disse, tem clubes que não têm essa questão e cobrando mensalidades com valor diferenciado, realmente totalmente privativa, enfim. E lá você está trabalhando dentro de um segmento, ao servidor público, basicamente, mas essa abertura externa, ela deixa ainda o pessoal mais afoito ainda, porque realmente ela chama muita atenção. Olha, se fosse possível abrir isto para a cidade, realmente você teria seríssimos problemas, porque não caberia já nem com o próprio servidor, quanto mais com a população externa, mas chama muita atenção. Já cogitaram dessa possibilidade de abrir para a comunidade, mas a gente não... Nesse momento ainda não daria, quem sabe, né? No futuro talvez até vá para essa linha, mas hoje... Nosso público já é bem grande, né? Sim, sem dúvida. Mas, de fato, ela é toda iluminada à noite ali, é maravilhosa, né? Eu sou suspeito, mas, por exemplo, amanhã de manhã eu vou para lá. Estou assinando embaixo. Então, às vezes eu levo o violão, sento lá na mata, tem umas trilhas na mata, né? Então, eu sou suspeito, mas é um espaço maravilhoso, cara. Tem a natureza, tem as aves, tem as cutias, tem... Então, eu recomendo. Ô, Paulo, e a curiosidade também, agora pela Rua Bahia, ela foi reurbanizada, você consegue ver a associação, ela agora aparece, aquele canto lá, próximo à piscina e tal, tudo ali, você vê pela Rua Bahia, né? E aquele terreno, não sei se tu está falando embaixo, tu vê a piscina, aquele terreno ali, nós cedemos para a empresa que revitalizou a Rua Bahia. Então, ela deixou o plano, nós temos ali 5, 6 mil metros quadrados. Ali a gente quer fazer um projeto, que pode ser aquilo que vai garantir a sustentabilidade da sede. Vai ser um projeto naquele terreno ali. Existe a ideia de se fazer o projeto. Eu acredito que na nossa administração a gente não consiga, mas a ideia é buscar recurso federal, Ministério dos Esportes, alguma coisa assim. Nós nunca pedimos absolutamente nada, mas ali é possível fazer uma obra gigante, ali de repente um ginásio poliesportivo, oficial. É um corredor de serviço, né? Fazer salinhas, fazer mais espaço de festas. Então a gente tem várias ideias.
está no campo das ideias O ainda. ginásio era o que faltava, né, Paulo? De fato, é a cereja do bolo, né? Principalmente um oficial, né? Que pudesse Sim, abrigar coberto, campeonatos da região, né? É. Emprestar, alugar. Hoje, Blumenau, por exemplo, não tem uma quadra oficial de futsal, se não tem o SESI, infelizmente não joga, né? Onde Exatamente. poderia acabar ocorrendo algo nesse Uma sentido, grande né? fonte de receita, né? Sem dúvida. Tu entende, Sheila? Quer dizer, o que nós estamos conversando aqui é toda essa complexidade, ou seja, é uma instituição que nasce dentro do serviço público, Paulo deixou bem claro e está corretíssimo, quer dizer, ela é privada, ela é da ordem do servidor, né, da vontade do servidor, não tem a ver com a prefeitura, muda prefeito, entra prefeito, não tem gerência sobre isso, não é uma questão do próprio servidor, mas, ao mesmo tempo, dá um orgulho tremendo, porque está sendo muito bem gestada, uma administração muito clara, muito transparente, e ele mostra o que é pegar com muita dificuldade e como é que consegue fazer esta mágica, entre aspas, trabalhando apenas ordeiramente. É isso aí. Sabe o que está me lembrando dessa entrevista? A nossa última com o Alcione. Está muito parecida as histórias, que o Alcione também pegou o colégio lá na Toca da Onça precário. Exato. E transformou numa potência, né? O colégio ganhando os torneios de futebol do colégio, que me fugiu o nome agora. O Hermann Rama. O Hermann Rama, isso. Então, está muito parecida a história aqui de quem trabalha bem e ergue a instituição, né? Exato. O segredo é tu ter uma equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. Por isso que eu também deixo um abraço aqui para toda a minha diretoria, porque, com certeza... Conheço boa parte, um abraço especial também. Esse conjunto aí que vem dando certo, né? A gente agora está trabalhando também para a sucessão, que é uma coisa que eu volto a dizer. É difícil, pouca gente quer, porque, querendo ou não, né, no caso do servidor, para ficar à disposição. E por que a gente fica à disposição? Conforme eu falei, não é tu tocar um clube social, é tu tocar uma empresa gigante. Então, a Fabiana cuida, que é vice-presidente, cuida da parte da sede, fica lá no dia a dia administrando, e eu fico na Secretaria-Geral administrando toda a parte administrativa e financeira da associação, que é essa outra parte de benefícios, né? Para o pessoal saber, a sede ali na prefeitura é lá no subsolo, ali na garagem, né? Vocês têm um espaço ali onde é a sede da associação, né? Um decreto, né? Nós conseguimos com o prefeito Napoleão na época, um decreto concedendo aquilo para nós, então nós estamos ali, nós estamos de favor, né? Estamos ali bem localizados, porque logisticamente é interessante, né, atender o sócio, e eu cuido de toda a parte ali, quando que a sede fica lá em cima. Muita gente acha que são duas associações, mas, na verdade, é uma só, né? E quantos funcionários no total você tem dentro da associação? Hoje nós temos 20, mas todos pela CLT, contratados pela associação, pagos pela associação, né? Então, os únicos que são servidores públicos hoje à disposição é eu e a Fabiana. O restante todos CLT? Todos CLT, regime privado mesmo. É uma empresa, literalmente uma empresa. Empresa. Né? E o que vem pela frente, Paulo? O que você está imaginando aí? O teu mandato encerra quando? Janeiro de 2026. Nossa, ainda tem bastante tempo aí para... Tem mais uns 3 anos aí. O que você está imaginando aí para esse teu último mandato? O que ainda vem pela frente? Vamos fazer muita coisa. Nós não conseguimos... Sim, agora a gente está quase num processo, como a gente está há bastante tempo, agora a gente está num processo também já de melhoria daquilo que já foi melhorado, né? E fazer novas obras. Esse ano a gente tem, como eu te falei, a gente tem a churrasqueira 3, que é a maior. Nós vamos tombá-la, vamos reconstruí-la em alvenaria. Hoje ela é bem rústica, é bonita, mas a madeira ela está há muitos anos lá, então ela está pedindo uma mudança que talvez... Então a gente vai restabelecer, vamos fazer um espaço gourmet maior, com ar-condicionado, uma coisa bonita, com a perspectiva de ter uma grande embaixo e 2 em cima pequenas, ou seja, sair de 1 para 3. Ou seja, dá mais possibilidades de reserva. Mas nós estamos definindo isso em função dos custos, né? Mas é para esse ano ainda? Nós queremos até abril estar com ela pronta, pelo menos a maior. Né? A maior a gente quer estar com ela pronta. Mas obras nem começaram ainda? Não, vai começar agora. Mas é uma obra simples. Simples. É uma obra simples de levantar, não tem. Se o tempo ajudar, e a gente tiver recursos, né, mas acho que a gente vai ter. A gente tem ainda a quadra de tênis, que nós vamos melhorar, que é uma quadra que a gente tem, que era uma quadra de futebol antiga. Sheila, tu consegue água para mim? Isso. Água, por favor. Que eu falo para caramba. A quadra de tênis, a gente deve botar um piso melhor nela, que ela é muito procurada. E tem vamos cobrir também os vestiários do futebol, que é novo. A gente deixou ela preparada para um espaço em cima, mas a gente deve cobrir agora, literalmente. Temos a ampliação do espaço gourmet, que hoje é para 46 pessoas, queremos ampliá-la até talvez mais 60, que já vai abrigar mais um outro público aí também. Para esse ano seria mais ou menos isso. Para os anos seguintes, é como eu te falei, tem aquele espaço lá embaixo que comporta uma obra gigante lá, mas aí vamos precisar buscar recurso externo. Bahia ali, né? Isso. Tem a possibilidade de a gente fazer
Também mais um espaço de festa na parte de baixo, a gente tem espaço ali, né? A gente andou visitando alguns espaços aí feitos em container, inclusive visitei lá na ADR, um espaço maravilhoso, talvez a gente consiga colocar alguma coisa ali também para atender o pessoal lá de baixo, porque lá em cima ele já está bem recheado e as vagas de estacionamento são poucas, né? Às vezes a gente acaba criando dificuldades. Mas assim, então, a tendência nesses próximos 3 anos é deixar o clube cada vez melhor, mais bonito, atendendo mais e mais as pessoas, né? Melhorando o sistema de atendimento. E de acordo com a demanda. Às vezes as pessoas pedem academia, mas a gente já verificou que não é uma necessidade. Pode fazer uma academia, mas dificilmente as pessoas... Porque o nosso sócio, diferente do clube... eu sou sócio do Bela Vista. A maioria mora próximo do Bela Vista. Bela Vista não é tanto parâmetro, mas a maioria dos clubes. A pessoa mora no entorno. A associação não. A associação, nosso sócio mora no Progresso, mora na Velha, mora na Vila Itapava, mora... Então é difícil eles se deslocar. Poucos moram no entorno da associação. Então não adianta tu montar uma coisa achando que vai... A Hering tem 1.200 pessoas por dia na academia. Mas mesmo que nós tivéssemos uma academia, dificilmente a gente levaria esse público para lá. A maior, até a gente discutiu isso na reunião, viu, Sheila, sobre aquilo que estava falando antes, na reunião de terça-feira. A nossa carência maior é espaço de festa. Se a gente tiver 20, todo fim de semana vai ser lotado, porque a procura é gigante, né? Pela quantidade de sócios que a gente tem. É muita gente. E querendo ou não, né, as festas em casa estão cada vez mais restritas, porque tem um barulho, o vizinho, está todo mundo grudado um no outro. Eu, por exemplo, eu moro em residência, Paulo, eu tenho vizinho, prédio na direita, prédio nos fundos. Então, poxa, são basicamente quase 100 apartamentos, se você somar todo mundo, que são meus vizinhos. Por mais que eu tenha uma casa que tem um espaço para festa, mas eu também me policio, porque daqui a pouco eu posso estar incomodando e não é essa a intenção de forma alguma. Então, está muito difícil hoje. Mesmo que você faça um bom espaço na tua residência, ou o prédio ofereça, por exemplo, quando o prédio faz festa, aí eu também percebo. E aí o prédio também tem a sua limitação nesse aspecto. E aí acaba a associação sendo mais tranquila, ou seja, você tem, ainda mais lá, você tem um espaço muito interessante para não ter nenhum vizinho do lado para incomodar por barulho ou algo nesse sentido, né? Dá para tocar a festa um pouco mais adiante aí, noite adentro, né? E a vantagem da associação também é que ela não tem... olha, eu estou lá já há 13 anos, eu já ia antes, mas menos frequência, né? Que eu vou e que eu não tire fotografias, seja de mim, no espaço ou do espaço, porque ele é maravilhoso. Então, além de tu fazer a tua festa lá, porque a natureza te proporciona de espaço, né? Agora já teve casamento lá fora, o pessoal já fez casamentos externos. Então, assim, cara, é muito show aquilo lá. Então, tu faz um álbum de fotografia, ou seja, para você, para o teu filho. É maravilhoso, é lindo. E como é que é essa tua periodicidade lá? A tua esposa te acompanha nessa história? Porque, assim, quantos dias por semana tu estás lá? Tu está lá toda semana? Como é que é a tua vida nesse aspecto aí? Não, assim, na sede, uma vez por semana eu vou, mas eu vou mais no sábado de manhã, porque aquilo que eu te falei, como eu tenho a minha vice-presidente, a gente conversa todo dia, né? Sim. Todo dia. Então eu não estou todo dia lá, porque ela toca lá, eu estou na secretaria do centro. Mas, assim, geralmente eu vou aos sábados lá, até porque agora também a gente tem a escolinha do Zico, lá do futebol. Isso, verdade. Zico 10, né? Aproveito, então tem aulas terças, quintas e sábados. Mas isso é aberto só ao servidor ou é aberto? Não, é aberto ao público geral. Então, bom deixar claro, Público geral, qualquer um. Criançada de que idade ali, Paulo? Tem desde as 7, 8. Pequenininho até os adolescentes, né? Até 15, 16 anos. É a escolinha oficial do Zico. Isso, né? É uma franquia, né? Da família Zico, né? Que tem em Blumenau, tem em Itajaí, Ilhota e Florianópolis agora. Mas está indo muito bem, tem um professor, né, o Sandro, lá, espetacular, e está começando a criar corpo. As aulas sempre sábados de manhã? Terças à tarde, quinta e sábado de manhã. Tá, e assim, não é só futebol, eles têm um treino físico, treino técnico, preparação física e a bola. Fica a dica aí para a criançada. Forma pais, cidadão, né? De bem, não forma só um jogador. Então, palavrão passa ao largo, né? Porque você está com o Zico, tu sabe, né? E esse ano a gente quer trazer. Sobre isso, ele era para ter vindo, né? Ele era para ter vindo no ano passado, mas ele teve um problema de quadril, depois Copa do Mundo e tal. Eu fiquei sabendo uma história dessa aí. Até o prefeito me ligou, Paulo, ele é flamenguista, o Mário, né? Tem uns defeitos também. Aí ele falou, Paulo, traz o Zico no meu gabinete. Ele disse, não depende de mim, né? Mas esse ano, quase certo, ele vai passar para o Blumenau, sabe? Então a gente quer levar lá. Mas apesar dos apesares, até eu queria um encontro desse. Porra. Não, eu ganhei, o Raul esteve lá, o Raul me deu uma camisa autografada, né? Quem que foi? O Raul Plasma. O Raul Plasma, sim. Passou ali e tal. O que eu vou fazer? Eu não vou botar, né? Eu vou botar uma coisa do Flamengo. Botar não, né? Mas é a pessoa histórica, né? Edinho, tá faltando aqui no programa, Edinho. Hoje é 2 vascaínos com um flamenguista.
faltasse, não devia ter faltado. Tá vendo como é que é? O Flamengo nunca fica na diminutivo. Na pior dos esportes, ele tem que empatar. Para te ver a nossa fase, né? Ontem o Flamengo foi desclassificado da Copinha de São Paulo pelo Avaí, não foi? Exato. Hoje os vascaínos na rede bateram. Hoje, ao meio-dia, o Vasco jogou com tal de time é esse, Imbrachina. Está ganhando de 3-0. Eles empatam um jogo de 3-3 e ganham nos pênaltis. Coisa de chorar. No final eu estava torcendo para eles, tá, Gila? Porque assim, é muita incompetência, né? O meu chefe... Meu chefe... Então, aí hoje deve estar nas redes os flamenguistas desenvolvendo, né? Mas que fique só nisso, que fique só na brincadeira. Essa é a do futebol, lógico. Né? Meu chefe é palmeirense. Aí tem a piada do Palmeiras, não sei o quê. Tô eu trabalhando. Palmeiras não tem mundial, né? Ele lá na fábrica, lá na produção. Daqui a pouco ele me mandou um WhatsApp. Visto o que aconteceu? Eu, não. Então abre teu Instagram aí na página do Vasco. Quando eu abri já na cara, o Vasco eliminado da Copinha. E, pô, o cara lá trabalhando foi se preocupar com... 3-0. Isso é coisa... Mas, Paulo, e daí é sábado de manhã, basicamente estás lá, então, semanalmente. Voltando, exatamente. Eu vou no sábado de manhã. Às vezes eu vou durante a semana. Tenho reunião, terça-feira eu estava lá, né? Ou faço uma visita, uma reunião que eu tenho com a Fabiana, mas depressa, ou vou lá visitar, mas sempre que posso estou lá. Mas sempre que eu vou, eu tiro fotografias, né? Eu tenho, acho que nesse tempo todo que eu estou lá. Mas é um espaço maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Paulo, eu queria abordar um pouquinho também, basicamente nessa nossa reta final, a questão da Associação dos Clubes de Caça e Tiro. É uma outra área que você também está presidindo. Muito importante manter a nossa cultura, a nossa tradição. Os clubes de caça e tiro se confundem com a história da cidade de Blumenau, uma história riquíssima. E como tem clubes aqui na nossa cidade, se o cidadão perceber, com certeza, pertinho da casa dele tem algum clube, todo lugar tem clubes de caça e tiro, é uma coisa impressionante e é muito interessante isso. Então, como é presidir a associação, que também vem de uma situação bastante difícil? Aí você é presidente há menos tempo, né? Está basicamente fechando agora o teu 3º ano, né? Me fala um pouco dessa história toda aí. Como é que está à frente da Associação dos Clubes de Caça e Tiro? Rapaz, eu acho que eu sou o cara que veio para... que aparece nos momentos mais críticos das coisas, né? Porque eu fui presidente do Vasco Verde por acaso, porque eu era vice, né? Na verdade, Walter Miller, grande Walter Miller, falecido, infelizmente, ele era candidato, ele passou rapidamente, ele passou no estacionamento, eu não tinha nem amizade com ele, conhecia assim de vista. Vai ser da minha diretoria. Eu falei, não, só se eu for presidente. Brincando, né? Não, presidente sou eu, tu vai ser o vice. Não acredito. Conversa assim no estacionamento? Vocês não tinham nenhuma intimidade, nada? Nada. Pá, você é o vice. Por uma infelicidade, ele teve um acidente, ele ficou doente, mal. Eu fui visitá-lo, achava que ele não ia sair vivo do hospital, mas que nada. Ele saiu, só que não voltou mais para a presidência. Eu assumi a presidência do Vasco Verde em 2003 e 2004. Cara, fiz um trabalho bem legal lá, diferente da associação, sem receita, outro trabalho, mas foi um aprendizado bacana. Aí depois o conselho acabou reconhecendo e me guindando a condição de presidente. Tá lá, né? Hoje eu sou um ex-presidente do Vasco Verde com muito orgulho. Estou lá desde 1985, então são 38 anos. Ainda participo do Conselho Fiscal como membro nato, como ex-presidente e tal. Participo lá. Também toda quarta-feira tem a bocha lá no Vasco Verde. E a Associação dos Clubes também não estava nos meus planos. Embora eu já vinha há algum tempo, né, falando contigo antes do programa, trabalhando por uma renovação lá, mas sem êxito, também foi uma coisa que caiu do nada, numa discussão de WhatsApp, no grupo de reclamações de não pagamento. Aí eu chamei uma reunião, para minha surpresa a reunião aconteceu, e lá se descobriu que o buraco era grande demais. E aí os clubes começaram a se reunir, cobrar providências. Como não houve da parte da diretoria, os clubes se reuniram, acabaram destituindo diretoria e conselho fiscal, né? Isso lá em 2021, começo de 2021, 25 de maio, né? nessa época. E ali, também não era, o meu destino não era ser presidente da Associação dos Clubes, eu queria colaborar. Mas o momento foi tão grande, como eu sou advogado, né? E às vezes falo um pouco mais do que devo, não, Paulo vai ser o presidente. Fiquei como presidente tampão, até o final do mandato, faltava ali uns 8 meses para o mandato tampão. Aí começamos a trabalhar, começamos a se empolgar, e reunir os clubes e falar, e mudar um pouco a política. E eu também querendo colaborar para fortalecimento da cultura e da tradição ítalo-germânica, né? 35 clubes filiados, não é pouca coisa, muitos problemas, pandemia, né? Praticamente todo mundo aí. Sem poder fazer as festas, né? Toda aquela parte que dá arrecadação, querendo ou não, aí, né? Quando veio o momento da eleição de um mandato mesmo forte, acabou que
acabei também no cabeça de chapa como presidente, o Júlio do Jordão como vice, o Cláudio do Concórdia e o Anderson do Velha como tesoureiros, né? E a Jane Maba, não sei se tu conhece. Jane, Maba, conheço. Né? Minha secretária ilustre. Sim. Pensa numa mulher que trabalha ali. A Jane é uma figura. E o Joel da Água Verde, né? Nosso secretário. Aí nós começamos a trabalhar e fizemos um bom trabalho, e a gente vem fazendo um bom trabalho. Só que a herança deixada pela administração anterior é muito complexa. É muito complexa. Os clubes já decidiram que não querem arcar com esse problema. Então, nós vamos ter uma assembleia agora, dia 23 de janeiro, para ser bem exato, né, onde vai ser definido o futuro da associação. Né. Mas, assim, a gente vinha trabalhando, fez um bom trabalho na Oktoberfest, os clubes já estavam numa outra dinâmica, né, porque a nossa diretoria ela é bem democrática, todo mundo tinha voz, todo mundo tinha que falar, reclamar e tal. Os momentos foram tensos por causa da pandemia, mas, assim, os clubes trabalham muito, sabe, Elimar? Trabalham muito. O problema é a cultura germânica, porque você trabalha muito no Blumenau, parece que você está no Rio Grande do Sul, né? Como eu falo sempre, tem 25 bailes gaúchos por mês, tu não vê uma valsa. Então, isso é problema. A gente vem trabalhando, embora os clubes, e aí eu sou obrigado a dizer, a maioria deles, todos fazem festa de reis e muito. Né? Cito o exemplo aqui do Cruzeiro. O Cruzeiro tem meia dúzia de sócios, rapaz, 15 sócios, mas faz 5 festas de rei por ano. Então, tem muita coisa na área germânica. Cruzeiro lá dentro da Satutibas, lá em Paulo Central, isso, né? Lá no Satutibas, o presidente lá, o Edson, que é o nosso também, faz parte da nossa diretoria também, é o diretor de Relações Institucionais, um cara muito gente boa. E tem o Mores ainda também, vocês conhecem o Mores? O Mores trabalhou aqui no governo de Blumenau. Sim, o Mores Cool. Isso, hoje ele está no Estado, ele é o nosso diretor-geral de tiro também. Foi meu colega professor no IESELV, fomos colegas juntos. Mestre, né? Porque pensa num cara inteligente, gente boa. Faz umas mentorias aí para ajudar. Então, o nosso trabalho vem progredindo positivamente, mas a questão é essa herança, infelizmente maldita, né? Que está comprometendo a manutenção dos trabalhos da associação. Então, no dia 23, a gente vai se reunir novamente para definir. Essa assembleia é importantíssima, quer dizer, a associação pode até deixar de existir? Pode até deixar de existir. Vai depender dos clubes, porque a associação não tem essa, não adianta ela dizer assim, não, eu quero ficar. Não adianta, porque a associação não tem uma estrutura física, ela não tem uma receita própria, ela depende dos clubes. Se os clubes decidirem sair da associação, ela perde o objeto. Até porque ela também nem tem tantos anos assim, né, Paulo? Ela também é uma estrutura relativamente nova, né? Tem 35 anos. Quanto? 35. Mas considerando com os clubes, que os clubes são centenários, são, Sim, que eu digo assim, nessa... Foi criada em 1987, 29 de outubro de 87. Que eu digo na consideração com as histórias dos clubes aí, que de fato boa parte da vida deles viveram sem associação. Sim. A maior parte da vida deles. Sim. Então a associação é algo que vem na reta final, digamos assim, esses 35 anos então últimos aí. Então, não seria o fim da... Ela foi criada na época para viabilizar a questão de recursos, né? E também da Oktoberfest. Perfeito. Para ser mais ou menos um ponto de referência. Perfeito. Para discutir todos esses trabalhos. Perfeito. Né? E, na verdade, tu pegas aí, inclusive, 2 anos sem Oktoberfest, que hoje é uma fonte de arrecadação fantástica para a associação, né? Sem dúvida nenhuma. É mais uma cereja nesse bolo aí que dificultou muito, né? Só queria deixar registrado assim que, para mim foi uma honra, está sendo uma honra, né? Foi uma experiência, mais uma experiência grandiosa, uma equipe também muito boa, minha diretoria fantástica. A maioria dos clubes, a maioria não, todos os clubes que a gente tem, os 35 clubes filiados aí, todos os presidentes e diretorias trabalham muito e com muita dificuldade. Sem dúvida. Só que precisa haver uma renovação. Precisam definir uma renovação porque as pessoas estão se afastando cada vez mais pelas outras facilidades e vai do mercado. enfraquecendo os clubes, né? Exatamente. E as pessoas estão envelhecendo. Exato. E a juventude não quer mais saber. Então, se não der uma mudada legal mesmo, e aí Elimar, aí eu vou te falar uma coisa, precisa do recurso público nos clubes, mas não como um favor. Eu sempre digo isso, não trocar subvenção por voto. Os clubes precisam de ajuda porque eles são os mantenedores da tradição e da cultura. Se eles são os importantes, tem que ser um direito, então. Tem que ser por direito. Claro, o clube tem que estar legal, tem que estar organizado, tem que estar com a sua diretoria constituída, mas tem que ser um direito. Se o município quer preservar também, então ele tem que ajudar a comunidade. Quando eu falo município, eu falo a comunidade, né? Sim. Tem que ajudar, tem que ter uma ajuda, não pode ser visto como um favor, né? Porque senão certamente não sobreviverão. É muito difícil. Ô Paulo, e tu está encerrando a tua participação como presidente, qual que é a tua ideia nesse sentido aí? Vai depender muito dessa decisão no dia 23, né? O meu mandato, em princípio, nós tomamos posse, vai fazer agora, dia 11 de janeiro agora fez um ano, né? Então tem mais 2 anos. São 3 anos. 3 anos. Nós ampliamos também isso, nós mudamos a logo, mudamos o estatuto, ampliamos, porque era 2 anos só, e 2 anos é muito, até você tomar corpo.
E pela dificuldade também de candidatos, que é uma outra coisa. Ah, é? Ninguém mais hoje quer assumir essa responsabilidade, né? E os clubes também precisam pensar nisso, sabe? Eles precisam se organizar e ter candidatos para a continuidade do trabalho. Não dá mais para deixar um presidente 10 anos. Nesse caso, hoje, a gente mudou o estatuto, então ele pode ir no máximo 2 mandatos. 3 mais 3. Justamente para que não haja essa... Né, que acaba desgastando, é um trabalho cansativo, desgastante, né? E que a pessoa precisa gostar realmente. Agora, deu muito certo a participação no Oktoberfest, né? E eu diria assim, não só por esta última edição, que você já disse que foi extremamente exitosa, mas, de fato, pela presença. Eu digo assim, eu vejo pelo turista e pelo blumenauense, ou seja, os atrativos que vocês disponibilizam, as brincadeiras, aquilo que gerou realmente assim, uma interação. A comunidade hoje percebe, mesmo aquele que não frequenta o Cacetiro, ele percebe a existência, a partir do momento que você vê lá na Oktoberfest, com aquelas brincadeiras, aquelas possibilidades que pai, filho, famílias acabam brincando e gerando uma arrecadação para os próprios clubes, né, Paulo? Não, sem dúvida, né? Nós participamos dessa última, da 37ª, né? Tem o espaço do tiro, tem o tiro ao pássaro, que é um brinquedo que foi inventado na época que as mulheres não podiam atirar, então criaram um tiro ao pássaro, que é aquela ave que Exato. Você solta para chegar acertar o alvo, né? Isso. Tem a bagatela, que é um fliperama de madeira, joga com, né, marca uma pontuação também. E a gente introduziu também o bolão de mesa, que é um jogo lá do Itopavazinha, que é um bolão que é um taco. Tu bota aqui, puxa, é como se fosse um flip, mas ele corre uma coluna assim, vai e derruba os pinos do bolão. Fantástico. Perfeito. Mas quase 17 mil pessoas passaram na Oktoberfest nesses ambientes, né? Isso em função dos horários que a gente trabalhava também. Se estender mais o horário, com certeza, muito mais pessoas. Mas é impressionante, principalmente as pessoas de fora, mesmo de Blumenau também, né? Que se impressionam. O tiro mesmo é uma coisa absurda. É o que mais chama atenção, né? É o que mais chama atenção. Dá para ver lá. As filas são constantes. E aí, amigo, é assim, ó, até pessoas com deficiência, cadeirante, coisa muito legal, assim, sabe? Que querem atirar. É um desafio. E isso mostra o tiro esportivo, inclusive, né, Paulo? Uma outra coisa que se desmistifica, que querendo ou não, ficou um pouco essa guerra em cima do cenário político federal, enfim, e arma e não arma. O tiro esportivo, ou seja, as pessoas brincando ali, literalmente, né? E fazendo algo sadio. Pai, eu fui com meu filho, inclusive, e assim sucessivamente, a gente vê a alegria de poder dar ali, tentar acertar o alvo e tal, competição que acaba gerando de forma sadia, enfim, mostra exatamente a importância da cultura e da história dos clubes de uma forma muito fácil para as pessoas poderem participar. Não precisou se dirigir a nenhum clube em especial, mas na festa, de maior proporção, exatamente reconhecer todo esse trabalho, né? Não, sem dúvida, né? E o tiro realmente ainda está em discussão, né? A gente não sabe exatamente qual vai ser o destino do tiro esse ano, mas eu acredito que o tiro esportivo, esse tiro que a associação principalmente pratica até a arma de pressão, 22, não vai ter nenhum tipo de problema, né? Porque tu não precisa ser CAC para poder atirar o tiro esportivo. Então, acho que nesse particular, esse espaço na Oktoberfest continuará sendo mantido, né? Independentemente de quem estiver na diretoria, mas é um trabalho que é bacana, que o pessoal vem, já espera e conta e tal. E a intenção nossa, nós já melhoramos bastante esse ano passado. Esse ano a intenção é melhorar ainda mais o espaço, dar uma cara melhor também, né? Uma cara mais bonita, que o cidadão chegue ali e goste, mas sem dúvida, é uma maneira forte de se manter a nossa cultura e a tradição. E muitos clubes em Blumenau hoje, né, sobrevivem graças ao tiro. Concórdia da Velha é um exemplo, estava praticamente fechando, né? E hoje tem quase 1.000 sócios lá. Que maravilha. Você tira até de fuzil lá no Concórdia. É verdade. Uma estrutura, o presidente Moisés lá, uma estrutura fantástica. Caraca. Fantástica, que foi montada lá. Ô Paulo, como fonte de arrecadação na Oktober, é aquela parte dos jogos ou entra alguma coisa de alimentação também? Não, só os jogos. Só os jogos. Só os jogos, né? Só os jogos. Mas foi uma boa remuneração, e esse ano, pela primeira vez na história, nós distribuímos aos clubes que trabalharam também, né, um recurso do que foi arrecadado, do líquido que foi arrecadado. Então, os clubes ficaram muito felizes. Pagamos, inclusive, uma dívida da antiga gestão de rifas que não haviam sido pagas para 3 clubes, um total de R$9 mil a gente pagou também. Que legal. Então, assim, é uma fonte bacana. Só que a associação, para cuidar só do Oktoberfest, ela não se justifica, sabe? Ela tem que ter um trabalho mais amplo, e da assessoria, de ajudar os clubes a melhorarem, essa é a ideia. Como é que ficou a questão do museu lá em Itupava Central? O museu saiu da Itupava Central, né? Ele ainda está desmanchando lá. Ele vai para a Rua Itajaí, lá perto do CAC, ali, não tem o CAT, né? Que é o Centro de Atendimento Turístico, aquela casa... Na frente do SESI, basicamente, né? Aquela casa germânica ali é a casa do turismo. Então, ali o projeto, estão licitando, o museu é para sair esse ano lá, embaixo, e em cima a Secretaria da Associação. Aí vai ser construído, então? Não,
Está pronto. Mas aquela estrutura ali mesmo? Só montar. Perfeito. Tem 300 metros quadrados embaixo, vai ficar fantástico. Perfeito. A ideia, tanto do Marcelo quanto do Rodrigo, da professora Sueli, é fazer um museu mais moderno, mais interativo. Aí ficaria a sede da associação ali também. Em cima. Uhum. A associação em cima e o museu embaixo. Mas aí mudando, né? Porque lá na Ituapava Central a associação cuidava. O município passava recursos para a associação, que a associação cuidava. Não, pelo menos na diretoria, nossa diretoria não. O museu é com o município. O museu tem vários museus. Então seria mais um. O que a gente vai fazer, a associação? Trabalhar a movimentação, estabelecer uma escala de visitas, melhorar o acervo. Essa é a ideia, né? Mas dinheiro, não, deixa que o município cuida dessa Hoje vocês parte. ocupam a parte do portal ali na Vila Germânica? Não, nós não temos hoje, eu estou sem sede. Na verdade, quando nós assumimos, nós alugamos uma sala, foi cedida gentilmente pelo Valmir Zanetti. Esteve aqui conosco já também, inclusive. Lá na Vila Germânica. Não, um cara fantástico, né? Lá na Vila Germânica. Aí depois aí nós começamos a pagar o aluguel, mas como a gente ia para a Rua Itajaí, eu acabei saindo de lá por conta do aluguel, né? Nós não temos receita. Mas aí acabou atrasando toda a obra da Rua Itajaí. Então, nesse momento, eu estou sem teto. Mas a gente trabalha, porque nossas reuniões, como eu te falei, nós não temos uma estrutura física, então o material está guardado. Quando a gente precisa se reunir, geralmente a gente faz a reunião nos clubes, né? Mas é um pouco triste, né? Querendo não, pegando todos os anos de existência da associação, ela chegar nesse pedaço, desse momento, mostra que houve um desequilíbrio aí há uns anos atrás, uma gestão, principalmente que antecedeu, com seríssimas dificuldades, que muita coisa tem que ser esclarecida, porque, querendo ou não, ficar nesse momento, chegar nessa situação, é complexo, né? Nós não recebemos nenhum chip, né? Nenhum Pois pendrive, né? Quando nós assumimos, né? E te digo assim, não foi diferente da Associação de Servidores no aspecto da política. Não que não tenha, até porque a gente cuida da cultura e da tradição, então estamos em relação direta com a Oktoberfest, com a Vila Germânica, com o turismo, com o prefeito, mas tem que ser uma relação, vamos dizer assim, institucional, eu diria. Exato. Né? Mas não pode misturar política com a associação. Sem dúvida nenhuma. Até porque os prefeitos passam, os presidentes da associação passam, os secretários passam, a coisa tem que ser mais organizada, e aí funcionaria, porque pelo que nós sentimos esse ano, nós temos um Oktoberfest, 5, 6 anos, um trabalho bem sério, a associação poderia ter uma sede própria, se ela quisesse, se houvesse necessidade. Talvez não seja necessário. Mas que ela tenha condições de poder tomar decisões dessa envergadura. Exatamente. E dá uma assessoria, tem um corpo para dar assessoria tanto na parte administrativa, financeira, jurídica, contábil, de engenharia, de arquitetura, para os clubes. Né? Sem dúvida. Tem tranquilamente dá para criar um corpo desse. Essa era a nossa ideia. Infelizmente veio pandemia, né, e tudo mais, não foi possível nesse ano. Mas o futuro, acho que ele vai seguir, independentemente de ser eu ou coisa não. boa aí pela frente. Eu creio que sim, os clubes pelo menos estão também com essa disposição. Né? Maravilha. Muito legal. Eu quero registrar aqui, a gente tem uma participação da nossa audiência através de um quadro que chama Perguntas da Audiência. Esse quadro, inclusive, está aberto para você que quer colar a sua marca aí conosco. Nos chame lá no Instagram, a gente encaminha o Media Kit para você avaliar a proposta e você cola a sua marca aqui nesse quadro Perguntas da Audiência. Aquela foto que você enviou, eu lembro que eu falei que ia ser feito a arte, exatamente para isso. Foi divulgado daí, e aí vem as perguntas da audiência. Agora te prepara aí, né, Paulo? As perguntas da audiência, assim, navegaram em cima dos caques, na verdade. Tá todo mundo curioso para saber. Eu separei duas aqui, uma do Diego Nazário, lá da Senhorene Barbearia, que também esteve aqui conosco. Só, que bacana, um abraço pro Diego. Um abraço pro Diego. E ele mandou perguntando, a gente já abordou aqui, mas se quiser complementar com algo mais, como está a situação das caques em Blumenau? Não, na verdade, para ter uma ideia, assim, agora eu sou CAC, só que eu não comprei a minha arma ainda, né? Fiz agora, eu não era. Fiz toda a documentação no ano passado, ia comprar, né? Pedi autorização para comprar uma 22 e uma pistola, mas não comprei. Aí mudou o governo, aí veio toda essa encrenca, não sei nem se eu vou comprar. Vamos ver, estou pensando aí. Talvez sim. Não, mas por enquanto está normal, né? A questão toda nós estamos aguardando. Agora saiu mais um decreto, criando dificuldades aí, até para o tiro esportivo, né? Até para o campeão olímpico, para a modalidade. A gente está aguardando. Eu acredito que agora, com o novo Congresso, a partir de fevereiro, muita coisa nessa parte de legislação deve ser melhorada. Porque a falha do governo anterior, na verdade, foi estabelecer por decreto. Se ele tivesse encaminhado um projeto de lei nesse sentido, já não haveria uma mudança repentina, assim, da noite por dia, na virada do ano. Daí teria que ter uma discussão. Mas a gente acredita que num padrão, vai se normalizar. Acho que não vai, para os CACs, acho que não vai ter muita dificuldade, não. Legal. A Andrea Sadzinski perguntou, na verdade ela não fez uma pergunta, ela fez um comentário. Blumenau respira o ar germânico somente em outubro. Os clubes de caça e tiro precisam fazer mais bailes típicos.
Olha só. Andréia, né? Andréia. Eu concordo com a Andréia. Andréia lá da Itopava Central, trabalha comigo. Viu, André? Desde o início da nossa gestão, eu pergunto, a gente faz 25 bailes gaúchos por mês e pouca coisa gaúcha. Mas, no fundo, não é verdade, porque os clubes, né? Os clubes, eles fazem todo mês, é difícil um mês que não tem uma festa de rei. O problema é a divulgação, que é outra coisa que a associação ainda vem falhando. A gente não tem um site, a gente não tem uma página, não tem um Facebook, ainda está funcionando para divulgar toda a grade de eventos de Blumenau, que é outra coisa que a gente estava linkando com o turismo, porque praticamente todos os clubes têm 3, 4 festas de rei por ano. Então, nós temos 35 clubes. Multiplica, 45, 20, 42, 140 festas por ano. Festa de rei, que aí é germânica, né? Tem cafés, enfim. O que está faltando é divulgação, é chamar a população. E nisso os clubes e a própria associação até hoje vem falhando ainda. Legal. Mas concordo com ela. E aí, para encerrar, inclusive, a gente está chegando na reta final aí, encerrar minha participação. Familiares em Luiz Alves, vascaíno, e eu reparei que tem uma tatuagem do Legião Urbana no braço. Na verdade, assim, ó, Luiz Alves é que meu pai nasceu em Luiz Alves, lá no Rio do Peixe, né? Sou Modesto de Almeida, família Almeida, mas veio pequenininho de lá, com um monte de irmãos. Depois, a minha primeira mulher tinha família lá em Luiz Alves. Então, o meu filho, Paulo Júnior, na época, ele foi registrado em Luiz Alves. E a minha irmã, né, casou com um cara da Celesc, na época, o Dionísio, que foi para Luiz Alves e ela mora lá até hoje. Pô, Dionísio eu conheço, da Celesc. Eu Conhece? sou a família Schmitz, no centro de Luiz Alves. Conheço o Dionísio. Pô, então o teu irmão foi prefeito, é isso? Não. É o Schmitz. Eu sou Schmitz com TZ no final. Tá. Não, pois é, o Dionísio, não sei como é que ele está hoje, há muito tempo que eu não vejo, depois eles se separaram, né? Eu estou morando já há 8 anos em Blumenau, então também já não tenho mais tanto contato. A minha irmã mora lá até hoje, né? Então, e tem uma parentada da minha primeira mulher, eu vivi 17 anos, a gente ainda tem uma amizade muito grande, né? Os Gueder, os Pagel, então a ligação, e agora que tem asfalto até lá dentro de Luiz Alves, né? Mas a tatuagem confere? Não, a tatuagem, na verdade, rapaz, aqui eu gosto de violão, né? Na verdade, sim, eu gosto de violão, só que eu gosto de ukulele, eu gosto de cavaquinho, teclado, eu gosto de música. Ele também é músico, o Chile é músico. Só que eu não sou músico, eu sou um cara amador ao extremo. Eu tenho uma dificuldade em tocar em público, entende? Eu toco para mim, assim. Eu fazer uma tatuagem, isso não tem nada a ver comigo, né, cara? Mas, enfim, aí eu vou fazer uma tatuagem. Aí a mulher, não, tu não vai fazer uma tatuagem, não sei o quê, não, faz uma rena. Estava na praia, né? Pô, o cara botou um violão, pô, gostei, fez um violão na rena. Aí eu vim para Blumenau, fui fazer, disse, cara, vou fazer um violão. Ele disse, olha, eu vou te dar umas sugestões, aquela que tu gosta, tu faz. Aí eu gostei dessa e fiz. Só uma, né? Porque o violão é uma coisa que eu sei que jamais vai mudar na minha vida, eu sempre vou carregar até os meus últimos dias. Mas não é do... Eu digo que é da Shed lá de Balneário, não tem um... Também é parecido, é verdade. O Legião Urbana, eu te confesso que talvez o Legião... Assim como eu não jogo truco, eu também nunca fui muito fã do Legião, não. Mesmo? Assim, não, e por coincidência... É que eu sou mais antigo, né, cara? Então, tá. Mas por coincidência, a Legião Urbana usa um símbolo nos primeiros discos, exatamente assim, só assim. A metade do violão. Talvez ele, quando fez para mim, até foi do Legião. Talvez. Só que ele não me vendeu com essa ideia. Perfeito. Né? Mas aí ficou ali, Curioso, falar do Paulo tatuagem não combina muito assim. Não, pois não imagina. Uma coisa que até jamais pensei em fazer uma tatuagem. Mas violão é uma coisa que eu adoro, né? Legal. Eu toco todo dia, né, cara? Então, assim, é uma coisa que eu acordo, eu toco. Eu tomo café e toco violão para tomar banho. Mas qual é o teu estilo? O que tu toca? Tudo, cara. Agora eu tô. Sério? Como eu estou invocado agora com o cavaquinho, então eu estou muito no samba. Então porque aí eu toco no cavaquinho, aí vou pro violão. Bacana, cara. O ukulele, tu conhece? Ukulele? Só se eu ver, assina pelo nome, não. É como se fosse. Parece um cavaquinho, é um violãozinho pequeno, mas Ele é havaiano, né? É havaiano, isso. Aquele cara que toca. É o Emanuel Camaco Iaca, alguma coisa assim. Agora é maravilhoso, é um instrumento fácil de tocar. Eu vou mandar um recado ao tio Ivo, que é muito amigo do Paulo. Nós ficamos 13 anos na TV Galega com o programa Arte e Cultura. Tio, olha aqui, ó, o talento que nós perdemos, que tinha que ter estado lá no programa para poder fazer uma apresentação para nós. Ó. Vamos deixar isso registrado aí, né? Não, e gosto de teclado. Eu tive aulas de teclado também, com o Daniel, lá da Escola Nosso Canto, lá, gente muito boa. E eu gosto de música, então, sabe? Maravilha, por isso que eu nunca toco. Tu tocas o quê, Sheila? Eu sou parecido, eu toco de tudo um pouco. Eu comecei tocando violão, e aí, com uns 14 anos, ganhei um contrabaixo, e aí me especializei, né, sou não especialista, mas foquei no contrabaixo. Mais tarde tive uma banda em que não tinha guitarrista, daí me aventurei como guitarra. E hoje eu tô... Aí gaitinha de boca, aprendi a tocar também, comprei lá um kitzinho de 7 gaitinhas. E hoje eu tenho um foco no violão, na viola caipira e no contrabaixo. É os 3 instrumentos que eu toco assim, não todos os dias que eu não consigo, mas
toda semana eu sempre tenho um espacinho para tocar, e agora eu tenho um bebê pequeno em casa, então com a viola eu fico ali tocando, fazendo um barulhinho junto com ele, é bastante frequente. Mas também. tu vai na minha casa, cara, tu entra lá, cara, tem um violão na porta, tem um violão aqui, tem 2 ukulele, tem o teclado aqui, ainda eu tenho um carrum, só que eu não comprei, mas não toquei, né? Pandeiro. O meu apartamento, quando abre a porta da cozinha, tu já vê o meu contrabaixo na sala, pendurado na parede. E tem um outro podcast só sobre música e fala sobre isso aí, faz até um comercialzinho, Sheila, como é que chama lá? O podcast lá chama Rock History, e eu comecei junto com alguns amigos, agora eu toco mais sozinho, e lá eu falo sobre rock, conto história de bandas. Eu tenho um quadro lá que chama Entre Discos, então eu pego um disco da minha coleção, tenho coleção de disco de vinil, eu pego um disco da minha coleção e conto a história daquele disco, algumas curiosidades. E hoje, inclusive, saiu um episódio lá no canal, então se você puder ir lá no YouTube prestigiar, @Rock History Oficial, History com um H, igual do canal, History Channel, falando sobre imagem visual, sobre como o visual importa na música, né? Eu até cito mais exemplos, não só de rock, mas como o visual das bandas importa e quanto isso impacta na carreira delas, né? Sim. E aí eu dou o exemplo dos Beatles, né? Que tinham aquela aparência sempre iguais, do começo ao fim da carreira. Aí começaram com um terninho, depois foram para um lado mais colorido, mais psicodélico. Então eu falei bastante sobre isso e falando a respeito, aí mais focado em rock esse podcast. Né? Eu sou da época do disco, né, cara? Do 48, 33, 75 rotações, né? Meu pai tinha coleção. O LP, né? Meu pai tinha coleção do Vicente Celestino, cara, o Ébrio, Nelson Gonçalves, então a gente ouvia muito, cara. Tempo bom, cara. O disco também não faz tanto tempo assim, na década de 80 ainda tinha. E voltou, né? Eu lembro que o Voltou. RPM, voltou agora. Até 93 ainda tinha disco, 94 tinha... Agora tá voltando, as bandas lançando oficialmente os novos discos, né? Mas foi cíclico, né? prensado no Brasil até 93, 94. Aí depois entrou o CD, as bandas... Toca alguma coisa, Elimar? Não, mas eu curto muito música, sou bem eclético, eu curto de tudo. Mas devia tocar, assim, eu acho que quem... Nesses 3 anos de TV Galega, como eu falei ali, poxa, quantas oportunidades que nós abrimos, quantas bandas... Raiz e Sertão, a primeira vez que se apresentou foi lá Os conosco. 2 irmãos trabalham na associação, sabia? Raiz e Sertão, Vilmar e o Sebastião. Não vi mais eles. Eles Hoje é Theo e Edu, na época era Kleber e Cleiton. Primeira apresentação foi lá conosco também. E assim foram vários. A gente sempre precisou demais. O Ivo vem com essa veia cultural desde sempre. E Legal. aprendi com ele da mesma forma. Não, eu curto muito. Música Um abraço pra mim, aí pro Ivo. tá ligadinho conosco, pode ter certeza. Sim. Mas eu curto muito. Acho que é legal. Música muda o ambiente, muda. Cara, se não sabe? fosse a música, Elimar, eu não sei se eu teria sobrevivido, assim, porque eu acho que é uma terapia impressionante. Exatamente. Imagina. Eu levo da mesma forma. Pode tá triste, mas pega um violão, faz qualquer barulhinho ali, já muda tudo. A psicóloga falou isso pra mim. E aí ela tava meio chateada, foi me consultar, ela falou, cara, mas tu toca? Chega em casa, pega o violão e vai tocar. Eu falei, mas eu não toco profissionalmente já há quase 10 anos. Eu falei, mas não é mais a mesma coisa. Ela, tu toca 5 músicas inteiras? Eu falei, não, sim, com certeza. Dela, toca essas 5 músicas, tu vai ver que vai te fazer bem. E batata, faz bem. Se eu tô meio estressado, lá eu dou aquela tranquilizada. Então é isso, a música muda o dia a dia da gente. Né? Show de bola. Querido amigo Paulo, nós estamos basicamente chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero assim te agradecer muito. Primeiro, a tua presença, evidentemente, e segundo, todo o trabalho que você vem fazendo com a tua diretoria. O assunto principal era a Associação dos Servidores, até numa homenagem a esses 70 anos, no resgate de tudo que se passou, a história e, evidentemente, esses últimos anos que você vem, junto com a tua diretoria, fazendo um trabalho belíssimo. A sucessão de mandatos que você vem realizando, sem dúvida, por conta da competência, por conta dessa isonomia, por conta dessa identificação com o servidor, que é muito nítida, e que todos são bem-vindos. É óbvio, isso eu acho que é o mais importante. É como a gente sempre fala, o Estado não é porque ele é laico que ele não tem que se envolver com religião. Não, todas as religiões têm que ser respeitadas. Essa é a questão, né? E aí a associação faz um trabalho belíssimo. Então, quero deixar a câmera e microfone à tua disposição para as tuas considerações, a tua despedida, mas enaltecendo todo esse trabalho, um abraço a toda a tua gestão e da mesma forma nos clubes de caça e tiro, que eu tenho certeza, onde você põe a mão, as coisas já vão se modificando pela tua lisura, pela tua transparência, pela tua seriedade e mais uma vez está sendo comprovado também na Associação dos Clubes de Caça e Tiro. Então, muito obrigado, Paulo. Perfeito, Elimar, Sheila. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer, uma honra muito grande participar desse programa no Topo, né? Eu queria também deixar um abraço e dizer para ti aquilo que eu falei no começo. Eu tenho a sorte de ter formado boas equipes, né? Sozinho a gente não faz nada, então o grupo sempre unido e com um carinho muito grande, com um olhar diferenciado, para mostrar que servidor, né? Eu tenho o maior respeito pela categoria, vou completar 33 anos, né? Aproveito também para deixar um abraço para todo mundo, que hoje é uma casa que nos orgulha,
que é digna do servidor, né? Eu vou deixar um abraço aqui para a minha diretoria também, para a Fabiana, que é a minha vice, o Clóvis, a Ângela, o Edson, a Anídia, nosso conselho fiscal também, a Rosângela e o Renildo, enfim, e aos nossos associados, né? E para os clubes também, um abraço a todos os presidentes aí, para a minha diretoria da associação, também volto a dizer que é uma honra muito grande participar também da gestão da Associação dos Clubes, está sendo uma bela uma experiência, e que o futuro promete, só depende da gente, né? Que juntos sempre somos mais fortes. Tem uma frase que a gente usa, eu já uso nas duas associações, mas usei mais na Associação dos Clubes, é que quando pessoas de bem se unem, coisas extraordinárias acontecem. E, de fato, isso tem acontecido, né? E trabalhar sério, não tem outro caminho, né? E, como você vem falando também, com transparência, com verdade, o caminho sempre fica mais curto. Às vezes é mais difícil, mas o final sempre é mais feliz. Sem dúvida. Um abraço a todo mundo aí, que Deus abençoe a todos. Amém. Maravilha. Sheila. É isso aí. Agradecer a você que esteve conosco nesse episódio, a você que nos acompanha aí em toda a nossa grade aí de episódios disponíveis no YouTube, no Spotify. Muito obrigado. Lembrar dos nossos parceiros comerciais, quem paga a conta aqui, Melhores Imóveis. Pensou em comprar, em vender? A Melhores Imóveis tem a solução para você. Tem o QR Code aqui na tela para você entrar em contato com o Diego e com o Jaisso. E também a Ótica Conforto Visual. Aqui o nosso foco é você e são 7 lojas para melhor atendê-lo. Um abraço lá para o Alan, que é nosso parceiro aí também. Aqui no QR Code você fala direto lá com o setor comercial. E lembrar que o nosso Media Kit está aí à disposição, se você quer colar sua marca conosco. A gente está aberto aí para receber novos patrocinadores. Nos chame lá no direct do Instagram e a gente manda o Media Kit para você, bate um papo lá. Com certeza a gente vai encontrar uma proposta bacana aí para te atender. Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio. É isso. Agradecer a sua audiência, agradecer a sua paciência, agradecer você que está conosco. Compartilhe, curta, nos ajude a divulgar. Com certeza é conteúdo de qualidade que chega até você para nós podermos aí continuarmos, como eu sempre falo, juntos e no topo. Mais uma vez aqui um belo exemplo de alguém que está à frente de um órgão que tem sim vinculação com, né, as políticas públicas aqui da nossa cidade, é ligado junto à prefeitura, apesar da sua independência de ser um órgão privado, mas a seriedade e a responsabilidade é cobrada diariamente como se fosse com recursos públicos que ele trabalhasse o tempo todo. Então, este é o exemplo. Quantos que nós recebemos, né, quantos ouvintes, internautas, telespectadores, depende da plataforma que você está nos assistindo, que tem interesse em estar no serviço público, que tem interesse em ser um gestor. Então, a presença do Paulo aqui também foi para demonstrar a seriedade, a responsabilidade, a transparência, como se deve fazer. E não é difícil. Mantendo exatamente estas coisas que deveriam ser intrínsecas, que deveriam estar presentes sempre, principalmente quando se lida com recursos que podem ser públicos ou privados, isto faz a coisa acontecer. E uma diretoria séria faz um trabalho coletivo e realmente ficar ainda mais forte. Então, use como exemplo, pegue aqui as boas ideias e com certeza faça você também a diferença na nossa sociedade. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio com mais convidados com certeza muito especiais. Valeu, muito obrigado. Até lá.